Estão em pé, vamos ter Marcos 14, 68, diz assim. Vou ler do 65. E alguns começaram a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, profetize, e os servidores davam-lhe profetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que diz. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois que ali estavam, disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar, não conheceste homens de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra de Jesus, que ele tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Retirando-se dali, chorou. É um texto interessante esse, né? Bom, Pai, graças te damos pela tua palavra. Amém. Podemos sentar? Eu estava aqui ouvindo a voz de um rapaz, parece a voz do William, né? Mas parecendo a voz do Walter, ele está em Colatina. Eu escutei sua voz lá no sala. Eu pensei, mas será que o Walter está aí? Não é possível. É o William. O William é nosso amigo de muitos anos, líder dos jovens, está em São Paulo com um trabalho muito importante. E nós agradecemos aqui pela sua visita, amém? Então, irmãos, olha, aqui tem uma figura interessante, que é uma figura mítica do galo. O galo era uma figura que vem desde Sócrates, que mandou sacrificar um galo pela sua morte. Era uma figura religiosa, o galo. Agora, recentemente, o Maduro estava com um boné e tinha um galo desenhado no boné. Sinônimo de guerreiro, de despertar, da madrugada. E, por fim, o galo estava ali simbolizando uma consciência, né? Então, Pedro, ele era um homem que estava acostumado com Jesus, herói. O Jesus da transfiguração, da multiplicação dos pães, da cura do cego, que enfrentou os fariseus, os saduceus, falou que Herodes era uma raposa. Então, Pedro estava muito satisfeito com Jesus. Pedro tinha Jesus como um herói. Então, quando chega aquele momento em que Jesus entra numa obscuridade, o texto fala que ele estava entregue, estava fora da realidade, estava se apagando, se esvanecendo. Paulo disse que aquele momento era o momento em que ele se esvaziou de si mesmo, ele estava vazio. Jesus estava muito vazio, estava muito solitário, muito triste, muito abandonado. Então, Pedro ficou muito decepcionado com Jesus. Então, você vê que o texto fala que ele ia seguindo de longe. Seguindo de longe, porque de longe não era que ele tivesse medo tanto, ele estava curioso e decepcionado. Ele tinha um amigo que era muito forte, ele era um herói, era um guerreiro, era um homem que tinha dito sobre todas as coisas, ia tudo muito bem, vocês terão uma vida abundante, vocês serão abençoados. E Pedro chegou, ficou olhando aquele homem e falou, não, isso aí não condiz com o que eu acredito. É assim, às vezes, até a vida profissional. As pessoas, igual a Pedro, faz do sucesso o próprio Deus. Timothy Keller disse que conhecia um jogador de tênis, que ele estava tão acostumado com elogios sobre prosperidade, que ele já falou que ele não tinha mais identidade. A identidade dele era o sucesso. A maioria dos livros aí que falam sobre sucesso, ele ensina como é que você vai criar um Deus para si mesmo. Talvez você seja o seu próprio Deus. Porque Pedro estava ali se descobrindo num transtorno mental muito violento, e que todo o sucesso estava indo água abaixo.
que o principal líder estava acabado. Eles, olhando aquilo ali, ele não entendeu, e muitos de nós não entenderíamos, é claro, agora nós entendemos, que ali o sucesso tinha acabado. Isso acontece na vida. E muitas pessoas acham que o sucesso é o seu próprio Deus. Eu consegui, eu sou supremo, portanto eu sou meu próprio Deus. Eu consegui. E de repente, isso é uma idolatria psicológica muito grande. E você vê ali na vida de Pedro um transtorno psicológico violento. Pedro ficou sem rumo, absolutamente perdido. A sua mente, o seu subsolo, as consciências, os pensamentos, as coisas catalogadas de vitória que Jesus fez, desabou tudo, acabou tudo. Ele não tinha mais nada. Então a mulher, ele olha para Jesus e fala, esse não é o Jesus que eu conheço. E a mulher disse, tu és um deles, tu conheces? Não, depois ele chega, eu não conheço, eu não sei nem do que vocês estão falando. Esse aí, não conheço ele não. Esse Jesus não. Esse Jesus eu não conheço. Esse homem eu não sei nem quem é. E nem sei do que vocês estão falando. E o judeu, quando ficava decepcionado, ele jogava poeira para cima. Pedro, o judeu levantava a mão para cima e disse, Yahvé, Yahvé, viva Deus, que eu não conheço esse homem. E jogou praga sobre ele mesmo. E disse, levou tudo a destruição, que se dane tudo, foi mais ou menos o termo. Ele lançou a destruição. Quero nem saber, não sei quem é esse homem, não sei de nada disso, não conheço isso, não sei o que é, não sei do que vocês estão falando, e negou tudo. E o galo canta, então, pela segunda vez. A consciência de Pedro desperta. Quando a consciência desperta, a Bíblia judaica diz que Pedro se atirou no chão, com o rosto no chão. Se atirou no chão e ficou lá chorando, talvez meio alto, porque estava envergonhado daquela cena. Ele não estava com medo de ser preso, porque ele não estava nem aí. O problema é que ele estava curioso, com o fato de Jesus ser um herói, ser um homem que conquista tudo, e de repente ele não era mais nada. Ele estava vazio. O texto diz que era uma destruição, era um esvaziamento da personalidade, e Paulo disse isso também, porque ele, sendo Deus, se esvaziou a si mesmo, e como homem, e se submeteu à morte, e a morte de cruz. Paulo fez a teologia da cruz, não foi Lutero não, porque diz que Lutero fez a teologia da cruz. Teologia crucis vem de Paulo, que disse que ali começou a escuridão, e da escuridão nasceu o amor eterno, que Jesus já tinha, mas começou a se manifestar, para a salvação. Paulo, então, fez a teologia da cruz, quando Pedro, na verdade, não entendeu. Pedro viveu com Jesus, Paulo não conviveu com Jesus. Pedro conviveu com Jesus herói, Paulo não. Paulo viu Jesus numa visão. Pedro conhecia Jesus, e todos eles estavam esperando o reino de Davi que estava vindo, mas não veio, não é? Então isso foi uma decepção tão grande, que ele disse, esse eu não conheço, eu nunca vi, eu não sei nem o que vocês estão falando, você acredita? E aquela servo, estava ousado, era o servo do Agadol, do supremo sacerdote que estava ali, e ela passava, o servo, hein, presta atenção, ela passava perto de Jesus e pá, no rosto de Jesus. Vinha outro cobrir com um pano, vinha outro cuspia. E os servos estavam muito ousados. Eles passavam e davam ali tapa, bofetada, soco no estômago, e dizia, profetiza. Essa cena era a cena da escuridão, a cena da obscuridade, onde Jesus se humilha, se esvazia, a ponto de não ter mais nada, e a ponto dele na cruz dizer, porque me desamparaste. Ele estava, digamos ali, uma destruição, e Pedro não aceitava isso. Pedro via um Jesus herói, um Jesus guerreiro, um Jesus que conseguia tudo, que venceu todo mundo, que enfrentou todo mundo, mas ali ele estava sem reação. Eu não conheço esse homem, eu nem nunca vi esse homem. Então este é o ensinamento que a sociedade vive, coisas assim,
E muitas vezes você está indo no sucesso, presta atenção que o galo canta e você tem que prestar atenção. O galo cantou e Pedro não viu. O galo cantou e Pedro não viu. Por isso que hoje tem uma igreja lá em Jerusalém, a igreja do galo e canto, com uma cruz e um galo em cima da cruz. Você já pensou? Um galo perto da cruz. É a consciência que dá o alerta. É o alector. Do galo, em grego, é alector, um tipo de, uma figura de alerta mesmo. Então, veja que na sociedade, às vezes, acontece de você estar construindo um Deus para si mesmo. Na medida que você diz, eu venci, eu sou supremo. Não Deus, eu sou supremo. Então, é um ídolo psicológico. E Pedro passou por esse profundo transtorno psicológico, onde o subsolo dele se levantou, e ele de forte, guerreiro, puxador de espada, que enfrentou o soldado, ali estava Pedro fracassado, sem nenhuma condição de reagir, porque viu o seu líder absolutamente acabado. Jesus não tinha ali a figura do herói, da transfiguração. Pedro viu a transfiguração, e viu ali Jesus transfigurado num servo acabado. Ele disse, eu nem conheço esse homem. Então, é preciso prestar atenção para que nós não sejamos enganados com o próprio sucesso, em que Pedro foi enganado pelo sucesso. Estava tudo pronto, era o ápice do ministério, quando Judas beijou Jesus, quando estava ali na última ceia. Era o ápice, estava tudo pronto. Eles tudo pronto, satisfeito, Pedro tudo satisfeito com a espada, todo mundo ali, todo mundo contente, firme, né? Pedro muito mais, que Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra, e ele então todo cheio de si, se achava mesmo, e ele foi então vendo assim, mas o que vai acontecer? Ele está indo ali, eu vou atrás de longe ver, mas não vai ter nenhuma reação, não aconteceu nada, não vai acontecer nada, não aconteceu nada, ele foi à cruz. Paulo então mostrou que a teologia da cruz é loucura para os que se perdem, é escândalo para o judeu, é vergonha para o judeu, escândalo para o gentio. Era uma vergonha. Então, eles ficaram envergonhados de Jesus. Quando Jesus começa a andar naquele vale, ele começa a entrar na escuridão. Abandonado, esvaziado, se entregou pela humanidade, não era só pelo judeu, não, pela humanidade, e daquela profunda escuridão surgiu o grande amor, a configuração, concretização do amor que ele tinha falado. É o amor que vem da escuridão. Já começou naquele processo de escuridão, quando Jesus vai até ser entregue na cruz, na mão daquele povo todo, sumo sacerdote, todos os escribas, todas as cúpulas religiosas ali, enfrentando Jesus, insultando Jesus, batendo tapa, cuspindo, dando soco no estômago, empurrando, e Pedro falou, esse não é aquele herói que eu conheci, esse aí acabou. Por isso que eles se esconderam, eles não entenderam, era difícil entender. Depois Paulo faz a teologia da cruz, porque caiu do cavalo numa caminhada, senão ele também não sabia também não. Então ele fez, porque ele viu que Jesus vivia, então ele compreendeu a cruz, senão não compreendia. Foi Deus que teve misericórdia, trouxe Paulo para o meio da igreja, e ele, vendo Jesus ressuscitado, em uma visão, aí ele compreendeu a cruz. Se ele não tivesse visto, ele não compreenderia. Se Jesus não houvesse ressuscitado, ninguém compreenderia, ficava tudo na escuridão. Quando Jesus ressuscita, é a luz que ele então ilumina todo aquele processo, e naquele processo está a salvação da humanidade. Quem crê em mim, quem crê nesse sacrifício, nessa vida de Jesus, que caminhou ali, porque ele se entregou, ele poderia chamar o exército dele e acabar com aqueles romanos. Ali ele entregou a vida pela humanidade, não foi por meia dúzia, não, foi por toda a humanidade, de forma que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Pode ficar de pé.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Você vê que Paulo está aqui citando exatamente aquele processo da cruz. Não é? Na noite, quem foi traído tomou o pão, estava já chegando a hora em que os soldados iam levar ele naquele caminho de trevas, de escuridão, de abandono. Então, foi aquele processo. De forma que Jesus já tinha falado sobre isso. Então, por isso que a cruz é o ponto central de reflexão. Por isso que a teologia da cruz é o principal, não é a teologia da prosperidade. Isso aí é coisa secundária, uma bênção extraordinária e tal. Mas a teologia salvadora, a teologia crucis, que dá o sentido à vida, é a cruz. Depois, claro, a ressurreição. Essa coisa é complementada pela ressurreição. E esse transtorno psicológico, às vezes, toma conta da vida das pessoas. Então, Paulo aqui está lembrando uma coisa negativa, que tinha um grande efeito positivo. Na noite em que Jesus foi traído, a escuridão, tomou do pão, às vezes é a luz e a escuridão, o brilho e as trevas, tomou o pão, deu graça, luz, e ele falou da sua morte, da escuridão, e depois fala da salvação. Então, todo cristão, ele está centrado nisso. Sem a cruz, não existe nada. Não existe o cristianismo. O cristianismo só existe por causa da cruz. E a teologia crucis é uma coisa para estar sempre na memória. E não foi Lutero que inventou, não. Porque você vê, às vezes, a teologia crucis, elaborada por Lutero. Não. Foi Paulo. Essa coisa foi Paulo que fez. A teologia da cruz, que dá o sentido definitivo para a vida do ser humano, quando crê em Jesus. Amém? Pai, graças te damos pelo pão, símbolo do teu corpo, dado por nós na cruz do Calvário. Abençoamos o vinho, símbolo do teu sangue, derramado na cruz do Calvário. Amém. O pão, o símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, dado na cruz pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Comamos dele, sejamos agradecidos. Amém. O vinho é o símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. Bebamos, sejamos agradecidos. Amém. De nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Amém.